Serão os nossos comportamentos donos de nós? Bem, alguns estudos recentes dizem que mais de 40% daquilo que fazemos todos os dias são hábitos. Portanto, mais de metade, um pouco menos de metade daquilo que fazemos, então, são hábitos. Portanto, ao pensarmos desta maneira, deveríamos então levar em consideração qualquer projeto a longo prazo que desejássemos encetar, deveria levar em consideração tudo aquilo que são os nossos hábitos, essencialmente, aqueles hábitos que eventualmente são mais preponderantes no nosso dia a dia. Portanto, a nossa carreira, os estudos, os filhos, os nossos relacionamentos, enfim, a nossa saúde física, deveríamos logo considerar sempre que hábito, que maneira de hábito, que maneira se processa o hábito, etc, etc. Bom, mas afinal, o que são hábitos? A definição muito comum, a definição habitual e comumente aceita, que são comportamentos repetitivos, são comportamentos que acabam por acontecer de forma automática e comportamentos esses que nos dão uma resposta padrão da parte do nosso cérebro quando confrontado com determinadas situações. Portanto, temos já, por assim dizer, uma resposta já programada, uma resposta já padronizada para determinadas situações, para determinadas pessoas, para determinados ambientes, enfim. Quando já temos o hábito, portanto, confrontado com o ambiente, confrontado com a pessoa, respondemos de forma padronizada, automática e aprendida. Os hábitos vão se formando de forma progressiva, lenta e repetidamente. Portanto, há de comportamentos que são aprendidos de uma forma lenta e depois se vão progressivamente automatizando. É o hábito de conduzir, é o hábito de fumar, é o hábito de pentear o cabelo, enfim, aqueles rituais todos que temos no dia a dia e que fazem com que a maior parte do nosso dia passemos assim, quase como habitualmente nós dizemos, comumente nós dizemos em piloto automático. Há uma curiosidade que se reveste com isto. O nosso cérebro representa qualquer coisa como 2% da nossa massa corporal, de todo o nosso corpo, 2% são ali ocupados pelo nosso cérebro. Equivale a dizer que é relativamente pouco, portanto, o nosso cérebro, comparativamente com o resto, o demais corpo, representa 2%, portanto, é uma percentagem relativamente baixa. No entanto, tem esta particularidade, é que o nosso cérebro consome cerca de 20% da nossa energia. É muita energia comparada com o tamanho do nosso cérebro. Um quinto de energia seria consumido pelo nosso cérebro. Bom, confrontado com tudo isto no nosso processo evolutivo, portanto, ao longo de milhares e milhares de anos, o nosso cérebro foi sempre evoluindo e buscando sempre a eficiência. E surgiram os hábitos. Imaginemos nós que para cada tarefa, por mais pequena que fosse, por menos corriqueira que fosse, nós tivéssemos que elaborar, que todas essas tarefas se passassem sempre numa zona do nosso cérebro que nos obrigasse a gastar energia, como seria a zona do córtex pré-frontal. Seria um gasto tremendo e um dispêndio e uma perda de eficiência muito grande. Então, o nosso cérebro fez, isto é uma evolução fantástica, o nosso cérebro foi aprender, repetindo, repetindo, para gastar menos energia. Manda para uma zona, podemos chamar do cérebro emocional, a zona límbica, ali junto ao estriado, onde é uma zona bastante mais antiga na formação do nosso cérebro, uma zona bastante mais primária, onde o gasto de energia é significativamente inferior. Portanto, assim dessa forma ganhamos eficiência na medida em que podemos guardar energia para as tarefas bem mais complexas. Estávamos a falar ainda há pouquinho que o cérebro possuía então uma área mais racional, uma área mais cognitiva, cujo nome técnico é o córtex pré-frontal e que exige bastante energia para o seu funcionamento. Há uma área mais antiga, portanto, na escala da evolução, que é a área emocional, portanto, é a área ligada ali à zona do sistema límbico. Vamos definir aqui assim, através destas figurinhas, destas imagens, onde nós percebemos mais ou menos onde se situa as zonas que acabamos de falar. Aqui assinalada a vermelho, vemos
a zona do córtex pré-frontal, portanto, que é a zona mais recente na nossa caminhada evolutiva e que se julga, hoje pelos estudos, estar, conforme nós vamos crescendo, conforme vamos evoluindo na idade, julga-se que pela volta entre os 21 e os 23 anos, esta será a zona do cérebro que finalmente ficará completa. Portanto, equivale a dizer que tomar decisões para a vida aos 18 anos, como algumas que somos obrigados a tomar, é tomá-las ainda sem a nossa zona racional completamente evoluída. Uma área mais antiga, então, na nossa escala de evolução e ligada ao armazenamento, por assim dizer, dos hábitos, dos comportamentos automáticos, é a zona ali do sistema límbico, uma zona bastante mais central, mais profunda no cérebro, onde temos hipocampo, onde temos a amígdala, etc. Portanto, quando começamos a aprender, quando começamos a elaborar um determinado comportamento, temos o uso muito, muito intenso da zona do córtex pré-frontal, portanto gastamos bastante energia. À medida que vamos aprendendo, vamos repetindo, vamos tendo menos córtex pré-frontal, vamos tendo muito mais o cérebro emocional, portanto vamos despendendo muito menos energia. E conforme vamos fazendo isto, os circuitos neurais vão se estabelecendo cada vez mais, a fluidez da energia, a fluidez da informação é muito maior e, portanto, fica automatizado. Fica automatizado o hábito de conduzir, fica automatizado qualquer hábito. Tem um problema nisto tudo, é que da mesma maneira que o nosso cérebro funciona para um hábito bom, da mesma maneira que o nosso cérebro funciona para um hábito mau, péssimo, que nos pode fazer muito mal. Portanto, o seu cérebro não diferencia os hábitos. Portanto, ganhar um hábito de fumar, ganhar o hábito de beber, ganhar o hábito de gritar, comer fast food, etc, etc, é formado da mesma maneira e formando e demorando, enfim, demorando mais ou menos em função da complexidade, mas é formado da mesma maneira, levando exatamente os mesmos circuitos que os bons hábitos, praticar exercício, alimentação saudável, enfim, meditar, etc, etc. Portanto, para as pessoas que são mais espirituais também, esse tipo de comportamentos. Bom, a formação de um circuito neural começa inicialmente, se olharmos para a imagem, aquela zona mais avermelhada. Portanto, não estamos a falar de todos os hábitos, que alguns hábitos acontecem sem passar por ali. Mas, enfim, vamos centrar-nos essencialmente para aqueles que se referem à aprendizagem. Portanto, nós temos um circuito que se forma entre, um circuito neural que se forma entre esta zona do córtex pré-frontal e a outra zona mais profunda, como tínhamos falado, da zona límbica. Portanto, vamos falar do cérebro racional, vamos falar da parte do cérebro mais emocional. Portanto, à medida que a repetição vai acontecendo, aqueles circuitos neurais vão também, por assim dizer, vão também se fortalecendo. Inicialmente podemos considerar como uma via relativamente estreita, portanto, sei lá, um caminho, terra, etc, etc, assim, para darmos um exemplo, enfim, pouco conseguido, mas pronto. Conforme se vai consolidando o hábito, ou seja, conforme vamos repetindo, conforme a fluidez da informação também é muito maior e o circuito neural torna-se muito consistente, muito forte. E quanto mais repetições, mais anos de hábito acontecerem, mais forte é esse circuito neural e o comportamento torna-se então muito mais repetitivo, as conexões vão aumentando e a informação flui com uma rapidez muito grande, consumindo muito menos energia, ganhando muito mais eficiência. Portanto, quanto mais for desenvolvido um hábito, mais rápido, mais fácil, mais automático se torna. Portanto, tudo isso. Agora, isto acontece porque o nosso cérebro tem uma particularidade muito interessante, a que se chama, a que se dá um nome científico de neuroplasticidade. Neuroplasticidade não é mais do que a capacidade do nosso cérebro de se modificar, se ajustar às realidades que, de alguma maneira, nós vamos imputando. Falando nas redes de atenção do cérebro, portanto, nós temos e hoje em dia é pacífico e os estudos apontam todos para que existam duas que se relevam. O Attention Network é aquela rede que é mais ativada quando estamos com atenção às tarefas novas e mais complexas, portanto, e estamos no cérebro racional, como falamos, no pré-frontal,
e o Default Mode Network, que é ativada quando estamos com a atenção mais dispersa, quando já estamos em piloto automático, quando às vezes chegamos a casa e nem sabemos como é que, nem nos lembramos que é do caminho que percorremos e como é que acabamos por chegar. Portanto, essa usa muito, quando essa rede de atenção, por assim dizer, é aquela rede que já está muito do lado emocional, portanto, na zona límbica, no estriado. Curiosamente, coloquei aqui assim, uma circunstância relacionada com a recompensa e com a dopamina. Em todas as conexões, em todos os atos, em todas as ações, nós, relacionado com o aspecto motivacional, com aquele impulso, temos uma libertação de dopamina. Assim como temos, ela continuará no momento da recompensa. Portanto, e coloquei aqui assim, de forma inversa, mas a recompensa e a dopamina estão sempre ligadas, assim como as ações estão sempre ligadas à recompensa. Portanto, nós nunca faremos uma ação se não tivermos uma recompensa. A recompensa vem de maior ou menor dimensão, conforme lhe atribuímos, conforme a percepcionarmos, mas vem em todas as ações do dia, em todas aquelas ações que nós tomamos. E se começarmos a pensar, percebemos sempre que nos levantamos porque temos a recompensa de vamos fazer esta ação porque temos a recompensa de alimentamos porque temos a recompensa de. Portanto, e este circuito de bem-estar e de sensação de satisfação pelo algo conseguido está relacionado com a dopamina. Bom, chegamos agora àquela parte em que temos o hábito formado, temos o hábito consolidado, e o que fazer então para modificar os nossos hábitos? Ou se somos capazes sequer de os modificar. Bom, para os conseguir fazer temos que ter a capacidade de os analisar. Quando eles são automáticos, portanto são automáticos, quer dizer, saltam, são processados de maneira absolutamente automática, já quase sem intervenção, ou sem mesmo a intervenção da modulação, por assim dizer, da parte do córtex pré-frontal, sem a modulação da zona racional. Bom, então para mudar um hábito, obrigatoriamente temos que fazer o percurso inverso, ou seja, começar a treinar a saída daquela rede automática e começar a entrar no modo de atenção. Portanto, seria, por assim dizer, começarmos a trazer todas as questões relacionadas com um procedimento automático para um aqui e um agora, para uma situação em que nós pudéssemos usar o córtex pré-frontal e tomarmos a decisão se o fazemos, se não o fazemos, como é que vamos fazer e de que maneira o desejamos executar. Portanto, isto obriga a fazer um exercício inverso, no sentido de fortalecer depois os circuitos neurais, saindo do modo automático e passando para um modo controlado, um modo racional. Hoje em dia é muito falado isso exatamente por causa da valorização que se está a dar cada vez mais à inteligência emocional. Agora, como efetivamente mudar um hábito, como efetivamente conseguir ser bem sucedido para a mudança do hábito, vamos deixar para um próximo vídeo, porque se pretende fazer uma série de vídeos em contínuo, e explicando as coisas mais rotineiras do dia a dia, a forma como o nosso cérebro intervém em tudo isso, porque efetivamente é uma matéria fascinante, é uma matéria de veras interessante perceber como é que, do ponto de vista neural, do ponto de vista bioquímico, o nosso cérebro tem uma atuação tão forte que até nos interrogamos se eventualmente teremos ou não livre-arbítrio para as decisões que tomamos no dia a dia. Bom, foi com muito prazer que eu fiz este bocadinho de vídeo. Obrigado pela atenção e o cuidado que tiveram em dispensar em vê-lo. E espero dentro do próximo vir então com um novo vídeo onde se explicará como mudar um hábito e a dificuldade que isso implica. Muito obrigado.